Existe esperança para mim? Talvez você chegou aqui nessa noite com essa inquietação no seu coração. Talvez você já venha há algum tempo da sua vida questionando, perguntando: por que o cenário da minha vida se encontra assim? Será que existe ainda esperança para mim? Eu quero ler um texto da palavra de Deus com você, que narra a história de um homem que vivia ou estava atravessando um momento sem esperança na vida dele. Mas essa falta de esperança na vida desse homem teve um fim. A falta de esperança no coração desse homem se deu no momento em que ele teve um encontro com Jesus. A Bíblia diz assim, tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe a mão sobre ela, para que seja curada e viva. E a Bíblia diz aqui que Jesus foi com ele. Queridos, nós estamos vivendo dias muito difíceis. Há um caos sendo instalado no coração das pessoas desse tempo. E o que mais chama a atenção é que não existe mais esperança no coração do ser humano, no coração das pessoas desse tempo. A família está sendo destruída em nome de uma ideologia do inferno que quer acabar com aquilo que Deus criou. Hoje nós estamos vivendo um tempo difícil, onde o errado é certo e o certo é relativo. Hoje nós estamos vendo as nossas crianças, os nossos adolescentes sendo expostos a todo tipo de perversão sexual. Hoje nós estamos vendo milhares e milhares de jovens sendo ceifados pela droga, pelo tráfico. O país está afundado numa crise sem precedente por causa da corrupção. E a gente vai olhando para esse cenário à nossa volta, e a gente vai, muitas das vezes, perdendo a nossa esperança. A gente vai deixando de acreditar que uma solução é possível, que algo pode acontecer. O cenário que a gente tem vivido tem sido algo realmente lastimável. E talvez diante de tal cenário, você esteja se perguntando: será que ainda é possível ter esperança? É possível ter esperança no meio do caos? É possível continuar com os bons valores familiares, mesmo quando tudo prega ao contrário? Talvez você esteja fazendo a seguinte pergunta: será que existe esperança para mim? Será que existe solução para o meu problema? E queridos, todo o contexto do texto que nós acabamos de ler mostra para a gente que Jesus, ele é a esperança para os que não têm mais esperança. E quando a gente olha para esse texto, olha para a Bíblia, olha para a forma como Jesus, ele viveu no seu tempo, as coisas que ele realizou, a gente consegue no nosso tempo se lembrar que Jesus está vivo. E se ele está vivo, ainda há esperança para nós. Porque com Jesus aprendemos que o impossível pode acontecer quando ele intervém na vida de uma pessoa. Quando Jesus age na vida de alguém, a esperança renasce. No contexto desse texto que conta a história de Jairo, Jesus, antes de se deparar com Jairo,
Jesus, ele se deparou com uma tempestade. A Bíblia diz ali, a gente lê que Jesus acalmou o mar e fez cessar o vento, quando os discípulos que estavam sem esperança foram acalmados por Cristo diante daquela tempestade. Depois que Jesus atravessou o mar, depois que Jesus acalmou a tempestade, a Bíblia diz que ele chegou em Gadara. E naquela cidade, naquele lugar, ele encontrou um homem gadareno, um homem que era possuído por uma legião de demônios. E a Bíblia diz que ele libertou esse homem sem esperança, que era rejeitado pela família, pela sociedade, de uma legião de demônios, e fez dele um missionário. Aí chega Jairo na vida de Jesus. E aquele homem chega clamando pelo socorro, pelo auxílio, pela ajuda. E a Bíblia diz para nós que Jesus então se compromete de ir com aquele homem na casa dele para atender o seu pedido. Jairo estava com o coração cheio de pressa para receber o seu milagre. E enquanto Jesus caminhava com Jairo, a Bíblia diz que aparece uma mulher com fluxo de sangue. E no meio da multidão, aquela mulher toca Jesus. E a Bíblia diz que ele curou essa mulher que vivia sem esperança há 12 anos, depois que todos os recursos humanos haviam se esgotado para ela. Depois disso, agora, a Bíblia diz que Jesus ressuscita a filha única de um líder religioso, mostrando que ele também tem poder sobre a morte. Jesus, queridos, aqui, ele trouxe esperança ao coração dessas pessoas, quando tudo conspirava contra essa esperança. Sendo assim, diante do cenário que talvez você esteja vivendo, é possível que a sua pergunta inquietadora seja: o que preciso fazer para que a minha esperança seja restaurada? Pastor, o que eu preciso fazer, ou quais atitudes eu preciso tomar para que a minha esperança seja reativada? Para que eu acredite que Jesus, ele pode fazer algo por mim. Queridos, eu quero olhar para a história de Jairo e tentar extrair dessa história, dessa narrativa, algumas lições preciosas para nós. Eu aprendo aqui, queridos, que para ter esperança, decida ir até Jesus. A Bíblia diz aqui para nós que, tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, a Bíblia diz que ele prostrou-se aos seus pés. Queridos, Jairo era um homem que tinha muitas informações. Jairo era um líder religioso do seu tempo, e as notícias chegavam muito rápido para ele. E uma das notícias que possivelmente chegou para Jairo era a respeito de Jesus. Era a respeito daquele homem que estava realizando milagres, que estava curando cegos, que estava fazendo paralíticos andar, que estava fazendo com que pessoas fossem curadas. E houve um momento na vida de Jairo que ele começou a perder a sua esperança, quando ele viu dentro da sua casa o seu bem mais precioso começar a desfalecer. Aquele homem era bem sucedido, aquele homem possivelmente tinha recursos, e eu acredito, a Bíblia não diz isso,
que esse homem deve ter procurado os melhores médicos da época. Ele deve ter feito um esforço muito grande para ver a sua filha ser curada de uma enfermidade que ela tinha. Mas nada acontecia, nada resolvia. E o coração daquele homem começou a ficar aflito, e possivelmente aquele homem começou então a perder a sua esperança, mas chegou ao seu ouvido que Jesus havia atravessado para a cidade de Gadara. Então aquele homem parte na direção de Jesus, e ao ver Jesus, a Bíblia diz então que Jairo, ele decidiu ir ainda mais perto de Jesus, e ao chegar perto do mestre, a Bíblia diz que ele se prostrou aos seus pés. Jairo foi até Jesus, porque ele acreditava que Jesus se importaria com a sua dor. E você que está aqui nessa noite, quantas e quantas tentativas você já teve? Quantas e quantas vezes você procurou reativar a sua esperança e nada aconteceu? Quantas e quantas vezes você tentou voltar a acreditar novamente e você não conseguiu? A pergunta é: onde você tem procurado ajuda para os problemas que você tem enfrentado na sua vida? Quem são as pessoas que você tem procurado para estancar a dor do seu coração? É possível que você tenha se frustrado e se decepcionado com as pessoas e os lugares que você tenha ido buscar ajuda. É por isso que nessa noite o Espírito Santo te trouxe aqui nesse lugar, para que você entenda que tem alguém que não vai decepcionar você quando você buscar ajuda. É alguém que se preocupa com a sua dor. É alguém que se preocupa com as suas crises. É alguém que se preocupa com o seu coração sangrando. Por isso decida ir até Jesus, porque Ele se importa com você. A sua causa toca-lhe o coração. Ele se importa com cada detalhe da sua vida. Ele se importa com o seu sofrimento, com a sua luta, com as suas perdas, com os seus traumas. Ele se importa com as suas lágrimas. Ele se importa com você por inteiro e por completo. Não despreze aquele que verdadeiramente é a única solução para os seus problemas. Venha a Jesus, porque Ele é a única esperança de mudança para você. Para ter esperança, apresente a Jesus o seu problema. Primeiro passo, Jairo deu. Jairo foi a Jesus. Jairo conseguiu fazer uma coisa que poucas pessoas no seu tempo faziam. Ainda mais um homem da posição que tinha. A Bíblia diz que ele se prostrou aos pés de Jesus. Pastor, o que Jairo fez quando se prostrou aos pés de Jesus? A Bíblia diz aqui, ó. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jairo clamou pela intervenção de Jesus. Ele colocou diante de Jesus o seu problema. Ele pediu sua ajuda e ele reconheceu que Jesus podia mudar a história da sua vida. O problema de Jairo era a sua filha que estava morrendo. O que causava dor no coração e aflição na vida daquele homem era uma filha
que estava morrendo dentro da sua casa. E a Bíblia diz então que Jairo se aproxima do mestre e lhe apresenta o seu pedido, lhe apresenta a sua dor. E qual é a sua aflição? O que é que está morrendo na sua vida? O que está sendo sepultado na história da sua vida? Talvez eu esteja falando para pessoas aqui nessa noite que a dor da sua vida é um casamento que está sendo destruído, é um casamento que está para morrer. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui nessa noite que são os sonhos da sua vida que estão morrendo ou já até morreram na sua vida. Qual é a sua aflição? Qual é a sua dor? Qual é a sua necessidade? Qual é o maior problema que você tem no seu coração? Pega isso tudo, seja o que for, e apresenta para Jesus. Diz para Jesus assim: Senhor, eu não consigo lidar mais com isso. Eu não consigo lidar mais com essa dor. Eu não consigo mais ver o meu filho nas drogas. Eu não consigo mais viver num casamento do jeito que está. Disponha-se a fazer como Jairo fez, e Jesus irá de encontro à sua necessidade para resolver, porque o finalzinho do verso bíblico diz que quando Jairo pediu a ajuda de Jesus, Jesus foi com ele. Jesus vai ao ambiente de morte da nossa vida. Jesus segue com a gente até lá. Jesus caminha conosco. Queridos, eu gosto muito do que o salmista Davi, no Salmo 40, verso 1, quando ele faz uma oração que eu assemelho muito à oração do salmista, com o pedido, com o clamor de Jairo, quando diz assim: eu coloquei toda a minha esperança no Senhor. Não foi uma parte da esperança. O verso bíblico diz: coloquei toda a minha esperança no Senhor. E o que aconteceu quando Davi colocou toda a esperança dele no Senhor? Aconteceu algo que aconteceu também com Jairo. Ele se inclinou para mim e ele ouviu o meu clamor. Quando a gente coloca toda a nossa esperança em Jesus, a Bíblia diz que ele se inclina para nós e ele ouve o nosso clamor. Ele ouve o nosso grito de dor. Ele ouve a nossa alma gemendo. Ele ouve as inquietações do nosso interior. Coloque seus problemas diante de Jesus. Reconheça que só Ele pode trazer a solução que você precisa. Para ter esperança, permaneça firme diante das piores notícias. Talvez as piores notícias que você já recebeu aconteceram nesse ano de 2017. Coisa que talvez você não esperava acontecer com você, aconteceu. Uma notícia que te marcou. Uma notícia que está te fazendo sofrer. Uma notícia que tem escravizado o seu interior. A Bíblia diz que quando Jairo decidiu ir até Jesus, ele se prostrou diante do mestre e apresentou a Jesus o seu pedido. Jesus decidiu ir à casa de Jairo e a multidão comprimia Jesus, e Jairo pôde vivenciar um milagre extraordinário que Jesus fez na vida de uma mulher que tinha 12 anos com fluxo de sangue.
Naquele momento ali, queridos, o coração de Jairo começou a se alimentar de esperança, expectativa. É possível que ele tenha olhado aquela cena ali, ele tenha visto aquele momento ali, e o coração dele ter enchido de esperança. Mas enquanto ele estava indo para a sua casa, a Bíblia diz aqui que enquanto Jesus ainda falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. E não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Não tenha medo, por pior que seja as notícias. Não tenha medo, simplesmente creia, acredite. Enquanto Jesus e Jairo caminhavam, chegaram algumas pessoas da sua casa lhe trazendo uma má notícia. Agora é tarde, não adianta mais incomodar o mestre. Por quê? Porque na visão daqueles amigos as esperanças haviam se esgotado. Jairo, seu problema não tem mais solução. Talvez você esteja vivendo uma realidade semelhante à de Jairo, que tem feito a sua dor aumentar dia após dia. Talvez pessoas próximas de você tenham dito para você: olha só, não precisa mais incomodar o mestre com isso, não precisa mais orar, não precisa mais colocar a esperança, não precisa mais acreditar, porque aquilo que você tanto desejava morreu na sua vida. Você não vai conseguir mais. Mas Jesus, sem acudir às palavras dos mensageiros que vinham da casa de Jairo, ele não reconhece a palavra da morte como palavra final. Jairo não precisava temer aquela má notícia, porque o Todo-Poderoso liberou sobre ele uma palavra de esperança. E qual foi a palavra de esperança? Não tenha medo, creia somente. Você não precisa ter medo, você só precisa ter fé, você só precisa acreditar. Com essas palavras, Jesus estava renovando as esperanças de Jairo. Isso era tudo que ele precisava ouvir naquela hora, naquele momento. Jesus querido, ele nos encoraja a crer somente. As má notícias podem nos abalar, mas não abalam nosso Senhor. Elas podem pôr um fim na nossa esperança, mas ela não pode impedir de maneira alguma de Jesus reconstruir a sua história. Porque ainda que você tenha recebido uma palavra, uma má notícia, Jesus tem uma boa notícia para você. Não tenha medo, apenas creia. Acredite. Volte a confiar de novo. Volte a crer de novo. E ao receber essa palavra de encorajamento, mesmo estando com a esperança abalada, a Bíblia diz que Jairo não desistiu e creu que Jesus estava presente e a solução viria. Nenhuma má notícia é mais forte do que a notícia de Jesus. Nenhuma má notícia é mais poderosa do que as notícias que Jesus tem com relação à sua história de vida. Talvez você esteja em uma situação muito difícil. É possível que as notícias que têm chegado a você tenham lhe feito perder a esperança de que é possível vencer. Mas o Senhor lhe diz nessa noite: não tenha medo, creia somente. Apesar de tudo que você tem ouvido por aí com relação ao seu problema, pare para ouvir a Jesus hoje e tenha a sua esperança renovada nele. Ter Jesus não é ter ausência de problemas, mas é ter a solução de todos os problemas da nossa vida. Não é porque você é cristão ou crente que você não vai viver problemas, mas você tem a garantia
de ter a solução para cada um deles na sua vida. Por conta disso, mesmo diante das notícias que a sua firma quebrou, mesmo diante das notícias que você não foi bem no Enem, mesmo diante das notícias que seu familiar faleceu, mesmo que diante das má notícias de que você foi demitido, que o tumor é maligno, que não tem recursos para alimentar a sua família, ou que seu filho está experimentando drogas, mesmo diante dessas notícias, tão somente creia. Não tenha medo. Acredite que com o Senhor todas as coisas são possíveis. Sabe por quê, queridos? Porque a fé em Jesus reativa a nossa esperança. A sua fé precisa estar na pessoa de Jesus, para que a sua esperança seja reativada por Ele. Para ter esperança, acredite que Jesus pode resolver o seu problema. A Bíblia diz que quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança está morta, não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. O que Jesus vai fazer na sua vida vai deixar muita gente que te conhece atônitos, espantados. Como é que pode? Em Jesus todas as coisas são possíveis. A Bíblia diz que ao chegar à casa de Jairo, Jesus trouxe a solução para aquele problema. Ao chegar à sua vida, Jesus também trará a solução do seu maior problema. Não há milagre que Jesus não possa realizar, já que para Ele nada é impossível. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê em Cristo Jesus. Eu quero concluir a minha reflexão hoje. Você está vivendo uma situação parecida como a de Jairo? Talvez não com uma filha à beira da morte, mas com uma situação sobre a qual você não tem mais controle sobre ela. Você já usou todos os seus recursos, a sua influência, para solucionar essa questão, mas nada mudou. As coisas andam complicadas, parece que nada dá certo, parece que na caminhada da vida você sempre está perdendo. Os problemas são maiores que a sua capacidade de resolvê-lo. Você está vivendo debaixo de uma sentença de morte ou de vida. Você está vivendo na satisfação ou na escassez. Eu quero dizer para você que em Jesus Cristo, sua sentença será de vida ao invés de morte. A sua sentença será de paz ao invés de guerra. A sua sentença será de prosperidade ao invés de miséria. A sua sentença será de amor ao invés de ódio, de aceitação ao invés de exclusão, de paternidade ao invés de orfandade, de esperança ao invés de desgraça. Há uma promessa bíblica lá em Jeremias para você, que diz lá: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor,
planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano, planos de lhe dar esperança e um futuro. Os planos de Deus para você são os melhores, para a sua vida são os maiores. Talvez você, no final dessa mensagem, continue ainda perguntando: existe esperança para mim? Eu quero afirmar que em Jesus você tem esperança.